Bom, aula de hoje, decisões de financiamento em longo prazo. Ah, também aqui na apostila de vocês, eu não sei, acho que não foi com vocês que eu cheguei a mencionar, né? Que existem algumas realidades aqui que são muito, para essa realidade, um tanto impossíveis de trazer para vocês, né? São muitos cálculos, é muita teoria assim que não vai ajudar vocês por hora, certo? Na minha opinião, enquanto docente. Então, eu vou tomar a liberdade de pular algumas coisas, tá? Que estão na apostila de vocês. E aí fica aí para vocês a curiosidade, né? De outro momento, vocês é, conseguirem dar uma olhadinha, conhecer esse conteúdo, né? Porque eu tenho certeza que é algo bem importante para vocês, tá? Ah, vou voltar aqui para onde eu estava. Pronto. Então, primeiras coisas que a gente precisa entender a respeito de decisões de financiamento em longo prazo. Então, o que que a gente observa aqui? Ah, as empresas, elas dispõem de algumas fontes internas e outras fontes externas de alguns recursos financeiros para que elas possam financiar as suas atividades. Então, com base nessa evolução dos seus negócios, vão poder existir alguns lucros retidos que vão se reter ao longo do tempo, né? E além disso, a empresa ela vai ter também condições mais adequadas de financiamento das suas compras e também em relação às suas vendas, e com isso ela acaba desfrutando de um giro dos créditos um pouco maior do que o giro dos débitos. Então, isso significa um prazo médio de recebimento das vendas menor que o prazo médio de pagamento das compras. Então, as empresas, além disso, elas podem planejar e podem adequar de forma muito mais racional o pagamento dos impostos, né, que são inerentes aí às suas atividades, né, em todas as esferas administrativas, né, sejam os tributos municipais, estaduais, federais, né, e cuja participação no faturamento e nos lucros da atividade tem uma importância significativa nos dias de hoje. Então, uma das coisas que a empresa tem que sempre ter em mente é que, independente da atividade que ela faça, ela precisa pagar os devidos impostos, né, que são as questões das tributações. Isso todo mundo está careca de saber, mas a visão que é mais importante de se ter é que, ao contrário do que se possa pensar, as tributações são uma parte muito valiosa dos ativos da empresa, né? Por que que eu falo ativos? Porque os ativos é o que são utilizados para que se saldem, né, esses tributos. Então, é preciso pensar nesses ativos justamente não só na sustentabilidade, né, bem dizer, da empresa, na manutenção da empresa, né, pagar as suas matérias-primas, pagar fornecedor, pagar funcionário, mas também pagar tributos, né? Sua empresa não funciona se você não paga tributo, certo? E outra forma de capitalização do seu negócio também consiste na desmobilização, né? Ou seja, na venda de ativos fixos que pertencem ao ativo permanente do negócio, que de alguma forma podem ser vendidos para terceiros sem o prejuízo, sem que as atividades da empresa tenham algum tipo de prejuízo, né? E também com criatividade, outras oportunidades poderão aparecer, né? Por exemplo, a alienação da parte de controle do negócio, né? A obtenção de recursos em função de futuros produtos que vão ser oferecidos, a formação de joint venture, a fusão, né? As fusões são muito famosas, né? Ah, a exemplo, as fusões muito comuns, elas aconteceram nas instituições financeiras, né?
Para quem lembra do antigo banco HSBC, né, que se fundiu com o Bradesco, para quem lembra do antigo Banco Real, que agora é Santander, né, pertence ao Santander. Deixa eu pensar aqui, o antigo Unibanco, né, que agora é do Itaú, ou seja, é Itaú Unibanco, né? Então essas fusões elas são bastante comuns no campo financeiro, né? Quando você observa as instituições financeiras, isso acontece bastante. Não que não deixe de acontecer em outros ramos da administração, mas é muito mais visível de forma popular, né? Popularmente falando, é mais visível você observar as fusões nas instituições financeiras, né? Além também de da aquisição de outras empresas com um fluxo de capital que seja conveniente e uma sinergia muito comprovada com o negócio principal da minha empresa, e entre outras ações mais criativas, né? E essas fontes externas propriamente ditas, né, o que elas compreendem? Os recursos próprios e os recursos de terceiros. Isso a gente viu lá no começo da disciplina, né? Então, como os recursos próprios que poderão aí ser carreados, ser trazidos para o empreendimento, destaca-se a ampliação do capital associado ao negócio, né, mediante o aporte de capital ou negociação de novas ações no mercado primário de capitais, né? Que a gente pode ver isso um pouco mais para frente. E recursos de terceiros, a gente entende os debêntures, os commercial papers, né? Que a gente vai ver já já o que é isso. Os empréstimos bancários, o crédito subsidiado, os empréstimos externos, a obtenção de recursos de fornecedores e de outras formas, certo? Então, fontes de recursos para o financiamento empresarial, né? Primeira coisa que a gente observa aqui, né, os mercados de capitais. Então, na condução dos negócios, o principal executivo da área financeira das organizações, ele se defronta com necessidades de financiamento das atividades produtivas e do capital de giro a prazos mais dilatados, mais amplos, né, prazos maiores do que aqueles que naturalmente são praticados pelas empresas dentro do mercado financeiro. Então, esse executivo decide, então, realizar uma incursão pelo mercado de capitais. E nesse mercado são negociados títulos, né, tais como ações, debêntures, commercial papers e bônus de subscrição. E eles constituem valores mobiliários que são definidos em lei, né? A própria lei vai dizer isso. Então, os principais ativos aqui de emissão das empresas, né? Primeiro momento, nós temos aqui as ações, né? O que são as ações? Então, as ações, elas compreendem, deixa eu só mudar aqui o papel que me ajuda aqui com as minhas anotações. As ações, elas compreendem as menores frações do capital da empresa, né? Então, você olha para o capital da empresa, sempre a menor parte vai ser composta de ações. Essas ações, elas constituem um investimento de prazo indeterminado e de renda variável. E elas representam um título de propriedade, né, que é caracterizado por um certificado de propriedade que confere para o possuidor dessa ação uma parcela de participação no controle e nos lucros da empresa, e assim como também nas suas obrigações, né, sob dependência da espécie de papel. Isso a gente vai mais para frente. Esse título ele deve ser emitido necessariamente por uma sociedade anônima, né? E ele confere ao seu possuidor o direito de recebimento periódico de dividendos, ou seja, ele vai periodicamente recebendo lucros ali por conta dessas ações, né? O certificado de propriedade de uma ação ele vai conferir para aquele que o possui o direito de fiscalização dos negócios e de participação nas deliberações sociais, né, por meio de voto correspondente à sua parcela
do capital social do empreendimento, ou seja, a depender do número de ações que essa pessoa possui, que ela é titular, ela tem mais ou menos capacidade de voto. Ou seja, quanto mais ações, né, o voto dessa pessoa vai ser maior, vai ter mais valor, né, dentro das votações. Então, a responsabilidade dos sócios ou dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, um certificado de propriedade de ações, ele pode ser vendido para terceiros, né? Quando então se dá essa transferência de propriedade, né? E na análise sobre as condições de uma ação, é preciso que se atente à espécie, né? Se é uma ação ordinária ou preferencial, né? Preciso me atentar à forma, né? Se é nominativa ou se ela é escritural. Preciso me atentar ao tipo, né? Se é comum ou se é resgatável. E preciso me atentar à classe, né? Se é classe A, classe B, classe C e por aí vai. Existem vários tipos, várias classificações, né, para esse tipo de papel. Então, com uma maior ou com uma menor prevalência, né, nas operações realizadas nas bolsas de valores. Então, uma ação ao portador designava uma ação que não trazia o nome do seu proprietário. Ela pertencia a quem a tivesse em seu poder. Então, esse tipo de ação ele deixou de existir legalmente a partir dos anos 90, né? Então, uma ação cheia é uma ação cujos direitos, né, como os dividendos, por exemplo, né, que é a parcela sobre os lucros do período, assim como também a bonificação e a subscrição, ainda não foram exercidos, né? Ou seja, o que é essa bonificação, né? É um pagamento em dinheiro ou em novas ações de parcela dos lucros que não foram distribuídos antes. E a subscrição, né, que é o direito estendido aos acionistas para aquisição de ações da empresa quando ela decide emitir novas ações para aumentar o seu capital. E, por outro lado, a ação vazia, ela é uma ação em que os direitos já foram exercidos. Então, tem essa diferença, né? Que a ação, temos aqui a ação cheia, que é aquela em que os direitos não foram exercidos ainda, e a ação vazia, em que os direitos já foram exercidos, tá? Aí continuamos aqui. Uma ação com valor nominal, ela tem um valor impresso, né, que é estabelecido pelo estatuto da empresa que emitiu essa ação. Uma ação endossável, ela compreende um tipo de ação nominativa que pode ser transferida para outro proprietário mediante um endosso. E o que seria esse endosso, né? Para quem porventura não conhece, o endosso ele é como se fosse a concordância, né? Por exemplo, ah, pensar aqui um exemplo simples para explicar para vocês. Ok. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu falei alguma coisa aqui pro Antônio Vitor fazer. Disse, Antônio Vitor, vá lá com a sua turma e fale isso aqui, né? Dê esse aviso aqui para os seus colegas. E aí, de repente, aparece aqui a Letícia, mas, ué, por que que tu tá falando isso aqui e tal? Não, eu tô falando isso aqui com o endosso do professor. Né? Ou seja, o professor concordou que eu estivesse falando sobre isso. Né? É como se fosse a anuência, né? A concordância, você concorda, você anui com aquilo, né? O endosso é mais ou menos isso aí.
Nós temos, né, a ação escritural, que é uma ação nominativa, sem a emissão de certificados, né, que ela é mantida numa conta de depósito do titular, numa instituição depositária que for designada. Outro tipo de ação trazida aqui também é a ação listada em bolsa, que é uma ação negociada no pregão de uma bolsa de valores. Tem também a ação nominativa, que é um tipo de ação em que consta o nome do proprietário, sendo que a venda dessa ação ela tem que ser registrada na empresa que a emitiu, né? E, dentre outras classificações aqui, a gente pode mencionar a ação objeto, que é um valor mobiliário, aqui se refere a uma opção, né? Uma ação ordinária, né? Que é um tipo de ação que dá para o seu proprietário o direito de voto, e a ação preferencial, que dá para o seu proprietário a prioridade no recebimento de dividendos e de restituição do capital, caso a empresa seja extinguida, mas que não dá direito a voto. Então, eu queria que você se concentrasse nesses dois tipos de ação, tá? que se dividem, que são a divisão de espécie. Então, concentre-se nas espécies, né? Que é a espécie ordinária, né? A ação ordinária, que é aquela em que o proprietário ele tem direito a voto. Quando acontecer alguma coisa, quando for necessária uma reunião para que se decida alguma coisa com relação à empresa, quem tiver ação ordinária tem direito a voto, certo? Então, mentalizem sempre isso. Então, ordinária, direito a voto. Agora, quando a gente fala da ação preferencial, como o próprio nome já sugere, é uma preferência, ele tem uma prioridade para receber dividendos e para receber a restituição do capital se a empresa for extinta. Mas, em contrapartida, quem tem ação preferencial não tem direito a voto, certo? Isso que eu quero que vocês mentalizem com relação às ações, certo? Pessoal, me dê só um minuto, por gentileza. Bem, vamos lá. Superadas as ações, a gente tem aqui os debêntures, né? O que são esses debêntures? Os debêntures eles são uma alternativa para a obtenção de recursos financeiros de longo prazo. O que acontece aqui? Os investidores eles adquirem esses debêntures e eles recebem uma taxa de juros fixa ou variável sobre o valor emprestado, além dos dividendos. E esses debêntures eles podem ou não ser conversíveis em ações, né? Em épocas e em condições predeterminadas, possibilitando para quem possui esse debênture uma participação direta no capital da empresa lançadora da debênture. Então, as debêntures elas representam títulos de crédito de longo prazo que são emitidos também necessariamente por sociedades anônimas. E elas são utilizadas para captar
captar recursos para financiar projetos de investimento ou para saldar dívidas, né, de quem está emitindo essas debêntures, né? E elas garantem para o comprador uma remuneração de juros periódicos, garante um prêmio e garante outros rendimentos fixos ou variáveis e o reembolso específico do principal, né, o valor nominal da debênture, né, na data do seu vencimento. Elas envolvem geralmente valores elevados, né, com todas as características das operações estabelecidas em escritura. E elas podem ser oferecidas de forma direta ou por oferta pública, né? Então, uma colocação de debênture no mercado de forma direta é feita diretamente a um comprador ou um grupo de compradores, que é formado geralmente por instituições financeiras ou por fundos de pensão. Quando essas operações elas são realizadas por companhias de capital fechado, e, claro, sem um mercado secundário organizado, consistindo aí em operações de balcão, né? Ou seja, um mercado onde as operações são feitas exclusivamente por um sistema eletrônico de negociação, sendo transacionadas aí ações de empresas não listadas nas bolsas de valores, as taxas de juros são geralmente mais elevadas do que nas operações de oferta pública, né? E essas operações de oferta pública se diferenciam por elas apresentarem um mercado secundário. E aí, dadas as características das operações, as debêntures poderão ser colocadas no mercado com descontos, ou seja, abaixo do valor nominal, ou podem ser colocadas no mercado com prêmio, né? Ou seja, acima do valor nominal. E aí nós temos o commercial paper, né? O que que são esses commercial papers? É uma nota promissória, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o commercial paper é uma nota promissória que é emitida por uma empresa no mercado externo, ou seja, no mercado distinto, no mercado diferente daquele da sede do empreendimento, justamente para a captação de recursos em curto prazo. E esse procedimento ele vai configurar uma dívida de curto prazo para a empresa, né? Então, é uma modalidade de captação de recursos no exterior para atender a necessidades financeiras específicas de uma empresa, uma expansão, uma aquisição de novas máquinas, um investimento no desenvolvimento de ferramentas e etc. Então, esses papéis, né, assim, commercial paper numa tradução literal seria papel comercial. Então a gente trata com papéis, né? Então esses papéis eles têm prazo de emissão de 30 a 180 dias, no caso de companhias fechadas, e de 30 até 360 dias, no caso de companhias abertas. E os títulos são mantidos em custódia em nome dos seus titulares junto ao banco emissor. E isso com emissão de recibos de aplicação. Tá? E, por fim, aqui os bônus. Né? Um bônus ele caracteriza um título que é emitido por uma sociedade anônima no limite do capital que é autorizado. Conforme as condições constantes no certificado, ele vai conferir para o seu titular o direito de subscrever ações, né, que é um direito que será exercido contra a apresentação do bônus, a companhia e pagamento do preço de emissão da ação. Essas operações no mercado de capitais, elas podem se dar de forma primária ou de forma secundária. Então, para a gente poder entender aqui, quando um título ele é vendido pela primeira vez,
né? Ou seja, quando ele é posto em circulação no mercado financeiro, a gente fala que essas operações ocorreram no mercado primário, né? Então, quando o primeiro comprador revende esse ativo financeiro, uma terceira pessoa, e essa outra vende para outra, e para outra, e para outra, e assim por diante, essas operações elas já vão acontecer no mercado secundário, né? Então, vamos imaginar aqui, o, o Anderson comprou, ah, né, adquiriu ali uma ação numa empresa X diretamente com a empresa, né? Foi lá e comprou da empresa. Ou seja, isso aconteceu no mercado primário. E aí o Anderson pega e vende essa ação para mim. Isso já é mercado secundário. E depois eu pego essa ação e vendo para Doraci, mercado secundário. E a Doraci pega essa ação e vende para Darlene, mercado secundário. Ou seja, o mercado primário ele vai ser aquela primeira compra que é feita naquela ação, aquele título é vendido pela primeira vez. Então, é mercado primário. A partir daí, sempre serão feitas operações em cima de mercado secundário de títulos. Tá? Então, a importância do mercado primário ela se concretiza na constatação de que é nesse mercado que a empresa vai obter os recursos financeiros para os seus investimentos em novos ativos ou até mesmo em capital de giro. E também onde os bancos obtêm recursos para financiar seus clientes. Então, é nesse mercado, né, que ocorrem as transferências de fundo dos ofertantes de recursos para os tomadores de recursos, tanto para investimento como para consumo. Então, as novas emissões de ações ou outros valores mobiliários se realizam no mercado primário. As empresas recorrem ao mercado primário para complementar esses recursos que elas necessitam, né? Isso tudo com vistas a financiar os seus projetos ou o seu emprego em outras atividades que lhes sejam produtivas, né? E o mercado secundário é ali que se realizam as transferências de um segundo proprietário para um terceiro potencial comprador de papel. E assim, esse valor que é transacionado nesse mercado, ele não é canalizado para a empresa que emitiu o título ou para o banco que emitiu o título, mas sim para um aplicador que adquiriu o papel de outro investidor. Então, portanto, do ponto de vista econômico, essas operações elas não configuram um aumento ou até mesmo uma diminuição de recursos para que se financie novos empreendimentos. E dessa maneira, a função desse mercado é dar uma liquidez aos papéis negociados no mercado primário, né? E, portanto, isso se trata de um mercado que é tão importante quanto o primário, já que a sua existência é uma condição para o funcionamento do outro, né? Um existe porque o outro existe, né? Os ativos financeiros, eles não encontram uma colocação no mercado primário se eles não contarem com um mercado secundário organizado capaz de dar uma liquidez a esses papéis. Então, no mercado secundário, como no mercado aberto, são negociados títulos como, por exemplo, os de emissão do Tesouro Nacional, as letras de câmbio, os certificados de depósitos bancários e tantos outros, né? E, evidentemente, né, a Bolsa de Valores, ela concentra grande parte das transações de compra e venda de títulos negociados há décadas pela primeira vez no mercado primário. E ela vai repassando de mãos em mãos esses títulos nas operações que acontecem ali diariamente, né? E aí o que acontece? O financiamento das atividades empresariais passa pela decisão, né, entre os investimentos com recursos próprios ou investimentos com recursos de terceiros. E aí, nesses outros tópicos, a gente viu várias formas, né, de de captar esses recursos nesse mercado de capitais, né? As ações, as debêntures, commercial paper e bônus, né? Nas subscrições de ações. E aí a gente
pula um pouquinho para falar sobre financiamento de ativos fixos. Então, aqui a gente tem algumas das formas de financiamento de longo prazo que estão disponíveis aí no mercado financeiro para novos ativos fixos. Aqui a primeira opção que nós temos é o leasing ou o arrendamento mercantil, né? Aqui a gente vê primeiro as características do arrendamento mercantil financeiro, ou como ele é mais conhecido, leasing, né? Se alguém aqui já teve a oportunidade de comprar algum bem, né, financiado, uma casa, um carro, uma moto, enfim, um veículo, já deve ter ouvido, né, ou visto em alguma parte ali do seu contrato e tudo mais, essa parte de leasing, né? Tem bastante relação com isso. Então, aqui, conforme o que a gente tem estabelecido na nossa legislação, né, que traz aí a Associação Brasileira das Empresas de Leasing, a ABEL, o arrendamento mercantil, ele é o negócio jurídico, desculpa, que é realizado entre uma pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, né, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo algumas especificações da arrendatária e para uso próprio dela. Então, a arrendatária, ela é a parte que tem a necessidade do bem e que livremente escolheu esse bem no mercado. A arrendadora, ela não teve interferência nesse momento de seleção. A arrendadora, por outro lado, né, que são as sociedades de arrendamento mercantil, as carteiras de arrendamento mercantil de bancos múltiplos, que são autorizadas, né, pelo Bacen, a funcional, ou seja, Banco Central, elas vão adquirir esse bem escolhido pela arrendatária junto ao fornecedor que foi indicado por ela. E depois que esse bem é entregue, a arrendatária vai cumprir com todas as obrigações que são relativas ao pagamento das parcelas que referem-se às contraprestações, né? Bem como dos valores que são convencionados a título de pagamento do VRG, que é o valor residual garantido, impostos, multas e outras obrigações que são inerentes ao bem. Isso é muito, muito comum quando você vai financiar um carro, né? Acho que eu cheguei a mencionar isso aqui numa outra aula, né? Provavelmente eu devo ter mencionado isso aqui, que eu recordo um pouco disso. Quando você vai financiar um carro, mesmo que você dê uma entrada, mesmo que a entrada do carro seja generosa, se você não tem todo o dinheiro para pegar aquele carro à vista, certamente você vai recorrer ao financiamento, né? E no financiamento é exatamente isso que acontece. Então, você, nesse caso, nessa relação, você é a parte arrendatária. Você vai escolher o carro que você quiser. Você vai na concessionária que você quiser, comprar o carro do tipo que você quiser, da marca que você quiser, do modelo que você quiser, com as especificações que você quiser. Você vai dizer assim, eu quero esse carro aqui, né? Então, nesse momento, o banco ele não participa da escolha. Você teve a liberdade de escolher o carro que você quis, né? E aí, quando você escolhe esse carro, o que acontece, né? A arrendadora, que é o banco, vai chegar lá e pagar esse carro à vista para você, né, para a concessionária. Então, se o carro custa, sei lá, 50 mil reais, a arrendadora vai pagar à vista 50 mil reais para a concessionária. Ou seja, você, nessa situação, não tem mais obrigação nenhuma com a concessionária. Entretanto, né, você tem uma obrigação com a arrendadora, que foi aquela que financiou aquilo para você, né? E claro que você não vai devolver 50 mil reais para a arrendadora, porque aí vão entrar os juros, né? E as outras taxas que dizem respeito, né, a esse tipo de prática financeira. Então,
você vai de repente devolver 60, 70, talvez 80 mil reais, não sei. Isso é bastante relativo. O banco nunca perde, exatamente. Então, o banco vai tirar 50 mil reais por pura bondade, né? Ó, João Vitor, né? O cara bacana. Não, vou pagar esse carro aqui à vista para ele, né? Vou pagar aqui esses 200 mil aqui nesse Camaro aqui para o João Vitor desfilar na cidade, né? E o João Vitor depois vai parcelando aí de 200 mil vezes e ele vai pagando para mim 200 mil vezes de R$ 1 e tá tudo certo. Claro que não, né? Sempre vai rolar a, a, a questão dos juros, né? Você vai pagar sempre um valor a mais ali. Everaldo, eu ia ativar teu microfone aqui, mas pronto, te achei aqui. Estão me ouvindo? Professor, está Tô me ouvindo? ouvindo. Então, também só para complementar a sua informação aí, que durante o contrato, no caso, que é feito, né, com o arrendador, entre o arrendador e o arrendatário, o bem ele fica em que a gente chama de alienação, né, professor? Por exemplo, eu financei um carro no banco X, e aí eu fico com a posse e o carro fica com o título. O banco fica com o título do carro, quer dizer, com o nome do carro, sendo proprietário do carro. Eu fico com a posse, mas o carro fica no nome do banco. Enquanto eu não pago, enquanto eu não quito a dívida, o carro fica em nome do banco, que é essa que é a alienação. E aí, quando termina o financiamento, é feito a baixa automática pelo banco. Não é isso? Isso, essa é uma complementação, é bem isso mesmo, Viraldo. O que acontece? Essa é a segunda parte do leasing, né? Que é quando você compra um veículo, por exemplo, um carro financiado, vamos imaginar aqui, né? Ah, o João Vitor foi lá no banco X, né? Financiou o Camaro dele de 200 mil reais, que certamente não deve mais estar esse preço, né? Que eu não faço ideia de quanto custa um Camaro. Aí o Vitor foi lá, chegou, não, eu quero comprar um Camaro aqui, né, conversível, para desfilar aqui nas ruas de Santana, e era isso, né? Foi lá, a Chevrolet, que é o Camaro da Chevrolet, da GM, né? Comprou lá o Camaro dele, financiou, não, quero financiar aqui esses 200 mil, tô sem um centavo no bolso, mas eu quero charlar. Então foi lá, financiou 200 mil do Camaro dele, e o banco foi lá e pagou à vista os 200 mil para a Chevrolet, né? Então, o que vai acontecer? O João Vitor, ele vai se endividar por pelo menos 5 anos, né? 10 anos, não sei. Ou se o João Vitor tiver um bom emprego, ganhar um bom salário, né? Vai se endividar por alguns anos aí para ele poder pagar esse Camaro. Só que aí é que vem o grande pulo do gato que o Everaldo relembrou aqui para a gente, né? Que eu não havia mencionado essa parte, mas é que é uma parte muito importante. Quando você financia um carro, e isso também tem uma ligação própria com o direito, né? Que eu vou trazer isso, tipo, um conceito bem básico disso para vocês. O carro ele não é seu, certo? Dentro do direito existe, do direito civil, para ser mais exato, existe algo que é chamado, né? Existe uma diferença muito grande entre a propriedade e a posse. Então, vamos supor aqui, outro exemplo para a gente poder entender, né? Vamos supor que eu, sei lá, eu tenho um computador aqui sobrando na minha casa, que eu não estou usando por N razões. E aí chega aqui o Gesian para mim, pô, professor, eu tô sem computador em casa, eu preciso assistir minhas aulas e tudo mais, e eu não tô sem dinheiro para comprar um, se eu por acaso tenho para emprestar e tudo mais. Pô, Gesian, eu tenho aqui um computador na minha casa e tal, que tá parado, eu não estou usando, né? É, no meu trabalho tem computador, e enfim, eu tenho aqui meu notebook que eu dou aula, eu não preciso de muito recurso, então o computador tá aqui parado. Eu vou te emprestar, tá? Durante esse semestre para tu assistir as tuas aulas, ó, cuida bem, foi caro e tudo mais. Ou seja, se o computador é meu e eu comprei, né, que paguei com meu dinheiro, fui lá, pá, paguei à vista todo o valor integral ali do produto,
eu tenho a propriedade, ou seja, um documento que comprove que aquele bem, aquele material, aquele produto pertence a mim, né? E, claro, né, se tratando de um bem de baixo valor, né, que um computador geralmente custa o quê? 2, 3 mil reais, é um valor baixo, a bem dizer, né? Se tratando do valor de uma moto, do valor de um carro, né, de uma casa, é um valor muito baixo. Então, o documento de propriedade que é emitido, ele é emitido em meu nome. Por quê? Porque eu paguei o valor integral daquele produto. Então, eu tenho a propriedade. Como o computador está comigo até então, além da propriedade, eu também tenho a posse, né? Só que quando eu empresto o meu computador para o Gesian, tipo, desmonto ele todo aqui, vou lá na casa do Gesian, Gesian está aqui, ó, computador, faça bom uso, quando você terminar, você me devolve. Quando eu entrego isso na mão dele, eu já não tenho mais a posse. A posse já é do Gesian, né? A propriedade continua sendo minha. Por quê? Porque eu somente emprestei o bem para ele. Eu não passei o documento, não foi emitida uma nova nota fiscal com o nome dele. Eu não cheguei assim, ó, tô te vendendo, o Gesian tá aqui, tu pagou o valor tal, tá aqui a nota fiscal do produto, tá aqui o teu recibo de venda, né, declarando que eu te vendi esse produto que tá quitado, tu não deve mais nada e o bem agora é totalmente teu. Aí ele teria a propriedade e a posse, né? Mas como eu estou emprestando, ele só tem a posse, ele não tem a propriedade ainda é minha, porque eu tenho documento oficial, legal, que me dá, né, o pleno poder de fazer com o meu bem aquilo que eu quiser. O Gesian, por outro lado, ele só tem a posse, quer dizer, ele só tem o direito de usufruto, de usar aquele bem, né? A maneira que ele quer? Não, porque ele não é o proprietário. Então, o que acontece? Quando você compra um veículo por meio de financiamento, acontece isso que o Everaldo falou de alienação, que no termo mais específico, ele é chamado de alienação fiduciária. Uma fiduciária, que nome estranho então, a alienação fiduciária, ela é ligada à fidúcia, ou seja, à confiança, né? O banco confiando em você, ele pagou aquele bem para que você tivesse o direito de usufruto. Então, por mais que ele, se você for reparar, se alguns de vocês aqui, porventura, tiver financiado um carro, uma moto, ou seus pais, ou algum parente seu na sua casa, se essa pessoa ainda não terminou de pagar, pode ter em algum momento a curiosidade de você pegar o documento do veículo, que lá embaixo no campo observações vai estar escrito assim, alienação fiduciária. Então, quer dizer, você, por mais que o documento ali, que o CRLV esteja no seu nome, o carro não é seu, certo? O que você tem é a posse. O veículo é seu, você pode andar, você pode, né, fazer manutenção, você pode andar nele quanto você quiser, porque você tem a posse. Assim como o Gesian, que tem o meu computador na casa dele, ele pode usar do jeito que ele quiser. Agora, por ser uma alienação e por ser pela fidúcia, você não pode vender, repassar ou tentar transferir para outra pessoa nem a posse e nem a propriedade. Justamente porque você não tem a propriedade. Ou seja, se você tem um veículo financiado que ainda não foi, que esse financiamento ainda não foi totalmente pago, você é o possuidor, você não é o proprietário do veículo, certo? Existe essa pequena diferença que o próprio direito civil, lá na parte de direito de propriedade, não lembro exatamente qual é a área do direito que fala sobre isso, que vai falar exatamente nessa questão, posse e propriedade. Direito das coisas, se eu não me engano, eu não estou lembrado qual exatamente é a área. Então, o proprietário é o banco. Tanto é que o que acontece quando você atrasa as 3 parcelas? O banco vai lá e pega o carro de volta, né? O carro, a moto, o veículo, enfim, aquilo que você comprou financiado por aquele banco. Mas você pode pensar, não, mas o carro está no meu nome, o documento está no meu nome, tá, mas você tem a posse, né? O documento está ali no seu nome para comprovar a posse, não para comprovar a propriedade é do banco. Ou seja, o proprietário, só te corrigindo, ô João Vitor, o proprietário ele é apenas um. O proprietário é o banco, certo?
que você tem é a posse. Não existe mais de um proprietário nesse caso. Por quê? Porque o banco foi aquele que foi lá, que, né, fez o pagamento integral daquele bem para você, para quem estava vendendo, né? E numa relação de fidúcia, de confiança, né, alienou aquilo para você. Aí, quando você quitar todas as suas obrigações perante, né, a arrendadora, que é o banco, aí você tem o direito de ter a propriedade do veículo. Isso vai acontecer bastante. Isso aconteceu, por exemplo, comigo, né, aqui na minha casa. Meus pais compraram um carro, né, fizeram financiamento, pagaram por 5 anos. Depois dos 5 anos, né, deu-se entrada nos documentos lá no Detran para transferir a propriedade. Então, agora o documento do carro da minha mãe é emitido no nome dela, sem a inscrição de alienação fiduciária, que estava sendo feita durante os 5 primeiros anos do carro, que eram os anos em que estava sendo feito o pagamento das parcelas do financiamento. Ou seja, leasing é exatamente isso, né? Quando a gente fala desse arrendamento mercantil, né? Você dá para a arrendadora a oportunidade, né, de que ela pague alguma coisa para você sem que ela interfira na escolha daquilo que você quer comprar. E, por outro lado, você cumpre obrigações com ela, né, de maneira que ela também não saia no prejuízo. Enquanto você não terminar de cumprir com essas obrigações, aquilo que foi financiado pela arrendadora não é de sua propriedade, mas somente de sua posse, certo? Deu para entender tranquilo essa parte de financiamento, de leasing, tranquilo? Só mandar no chat aí, então, beleza. Aí temos aqui o leasing operacional ou alocação, né? Nesse caso aqui do leasing operacional ou alocação, o que acontece? Primeiro, o leasing operacional, ele não é uma operação que tem que ser regulamentada pelo Banco Central. Então, ela pode ser feita por qualquer empresa que, tendo adquirido esse bem, ela queira cedê-lo para uma terceira parte por um período de tempo estabelecido em um contrato de locação por uma certa taxa de locação, que pode ser semanal, mestral, anual, enfim. E uma das vantagens dessa modalidade é justamente a que diz respeito à manutenção do bem, que geralmente é da responsabilidade total da empresa locadora. E ao final do contrato, a qualquer tempo, né, obedecidas aí as condições contratuais que são específicas para aquela condição, o bem é devolvido para a locadora. O instrumento de contrato, né, ele pode ou não estipular uma condição de opção de compra a ser oferecida ao locatário a partir da determinada vigência do contrato. E é muito comum observar no mercado a aquisição de um bem pela modalidade de leasing financeiro, que é o que será oferecida, né, para alocação por meio de um leasing operacional. Ou seja, o leasing operacional, né, a locação, para a gente bem dizer. A locação é o exemplo mais simples, né? A gente pode ver essas empresas que trabalham com questão as imobiliárias, né? Quase fugiu o nome. As imobiliárias, né? Que tratam da questão de venda, né? De imóveis. A gente vê aí venda de casa, aluguel de casa, apartamento, né? E aí você assina um contrato ali, né? Então, a empresa, a imobiliária, ela não nasceu com aquele bem ali. Vamos supor, vamos pensar num residencial, né? Chegou uma imobiliária aqui de fora, aqui no estado, né? Comprou ali um terreno lá no centro de Macapá, área privilegiada, construiu um prédio de 30 andares, cheio de apartamentos, e começou a oferecer o aluguel e venda de apartamentos ali naquele prédio. E claro que a responsabilidade, né, de manter manter de manutenção, né, de fazer a manutenção daquele prédio todo,
é da própria empresa, dessa locadora, certo? Desse imobiliário. E aí, quando acaba esse contrato, né? Vamos supor assim, você assinou contrato de aluguel de 1 ano. Acabou 1 ano, você devolve o apartamento para a imobiliária. Devolver no sentido de você desocupa, né? Você sai do apartamento. Em alguns casos, pode ser que, tipo assim, você passou 5 anos aqui pagando aluguel e pode ser oferecida assim, uma condição de compra. Então, tipo, vamos supor, eu fui lá, eu gostei desse apartamento lá, comecei a alugar um para mim, para eu morar, e depois de alguns, sei lá, 5 anos pagando, me ofereceram a possibilidade de comprar o apartamento para mim, para eu parar de pagar aluguel. De repente, pelo valor que eu paguei durante esses 5 anos, ou por um valor a mais, né? Isso pode acontecer também. Ah, isso é bastante comum de acontecer, certo? Não só com questão de apartamento, casa, mas veículo também, né? A gente tem aqui, especialmente agora, os que trabalham com Uber, né? Que nem sempre têm o seu próprio veículo, mas às vezes alugam um veículo por um valor diário, né? X, de alguma dessas locadoras de veículos para poder trabalhar com Uber, né? E tudo mais. E esses contratos eles variam bastante, né, sobre as condições e tudo. Então, o leasing operacional ele é bem isso, ele é como uma locação. Você aluga, você loca alguma coisa, algum bem de uma certa empresa. Aí temos aqui o leaseback, né? Tá aparecendo aqui para vocês, leaseback. Ele é também mais uma forma de obtenção de recursos de longo prazo que está disponível no mercado financeiro. Ele é uma operação de venda de um ativo fixo da empresa, totalmente desimpedido, né? Você não tem impedimento algum, para uma sociedade de arrendamento mercantil. Então, essa empresa de leasing, ela adquire o bem e processa uma operação de leasing financeiro para o vendedor do ativo. Então, dessa forma, o bem ele fica no mesmo local, sendo normalmente utilizado pela empresa que era a empresa ex-proprietária, né, que vai poder, no final do contrato, desse contrato de arrendamento, ter a opção de adquirir o bem, né, com base no VRG, que nós vimos aqui mais para cima. Vou só voltar para a gente lembrar desse conceito, que é o valor residual garantido, que a gente já tinha visto antes. Então, é um pouco confuso isso aqui, né? Então, bora só voltar um pouquinho a fita. O ativo fixo da empresa é vendido, nós já vimos o que é o ativo fixo, né? Para uma sociedade de arrendamento mercantil. Então, essa empresa de leasing ela adquire o bem e faz uma operação de leasing financeiro para esse vendedor do ativo, para essa empresa que vendeu esse ativo financeiro, ativo fixo, desculpa. E depois a empresa continua utilizando, né? Fica ali no mesmo local, a empresa continua utilizando, e no final do contrato do arrendamento, a empresa tem a opção de adquirir o bem de novo, com base nesse valor residual garantido, certo? Por isso que tem esse leaseback, né? Back, a ideia, back numa tradução é voltar. Então é como se essa operação tivesse um movimento de ir e voltar, né? O ativo fixo que era da empresa pode voltar a ser da empresa depois de um período de leasing financeiro, né? A ideia é mais ou menos essa. E, por fim, as operações de financiamento com bancos de desenvolvimento, né? Então, dentre as formas de obtenção de capital, de investimento de longo prazo, não se poderia deixar de verificar essas modalidades de financiamento que são disponibilizadas pelos bancos de desenvolvimento, né? Como, por exemplo, como o próprio BNDES, que é o mais famoso, né? Mas tem também outros, como o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco do Nordeste, e também tem outros bancos comerciais que disponibilizam linhas de crédito especiais para aquisição
de bens de ativo fixo e até mesmo de capitais de giro, né? Então, os custos financeiros dessas operações eles geralmente são mais baixos em relação aos custos que são praticados no mercado financeiro. E se dá preferência para máquinas e equipamentos novos com certo grau de nacionalização dos componentes, ou seja, dá preferência por equipamentos nacionais, né? Em sua maioria com elementos nacionais, bem como a ampliação da capacidade de exportação da empresa tomadora dos recursos, né? Justamente considerando a importância de ampliação das reservas internacionais de divisas do país. Então, podem ser beneficiárias as empresas de qualquer porte, de qualquer setor que estejam legalmente instaladas aqui no país. A operacionalização dessas linhas de crédito ela acontece geralmente com a participação de um agente financeiro, né? Pode ser um banco comercial ou uma instituição financeira com a qual a empresa tomadora ela realiza as suas operações bancárias de forma regular, que vai fazer a análise creditícia, né? Análise de crédito. Vai fazer também o estabelecimento de garantias e de outros detalhes que são correspondentes à operação financeira que foi solicitada e fazer o devido enquadramento nas linhas de crédito em vigor na época da consulta. E aí, nesse estágio de busca de informações sobre esse ambiente financeiro das organizações e as suas especificidades, né, é chegada a hora de implementar as ferramentas que são disponibilizadas ao longo do curso para a elaboração de um diagnóstico empresarial que considere, acima de tudo, esses parâmetros setoriais que são oferecidos por entidades de uma competência, né, muito reconhecida. Revista Exame, Serasa, né? Então a gente vai, com o tempo, começando a entender como que se aplicam cada uma dessas questões relacionadas a títulos, né, mercado financeiro, certo? Senhores, alguma questão para ser tratada ainda? Vou até liberar aqui. Bem, pelo visto não, né? Então, ó, por hoje a gente encerra aqui, tá? Encerramos esse capítulo 4 e também com ele a nossa segunda unidade da apostila, tá? Na próxima semana, próxima segunda-feira, nós já vamos iniciar o terceiro capítulo, ou terceira unidade da nossa apostila. Vamos falar sobre indicadores de desempenho e outras questões também aqui, né? Que tem também a proteção, o hedging. E lembrando, né, mais uma vez, sexta-feira, vocês vão ter aula de reposição da disciplina de quinta, tá? E no dia 16, aula de reposição relacionada à disciplina de hoje, certo? Então, ó, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas contribuições. Espero que a aula tenha sido proveitosa e compreensível para todo mundo. E a gente se vê na sexta-feira, certo? Um abraço a todos, muito boa noite.